gente fala agora da dengue, preocupação da saúde pública aqui no Brasil. Chega a 536 o número de mortos por dengue somente neste ano no país. São Paulo concentra cerca de 70% dos casos. Hoje o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, fez um balanço dos números da dengue nesses 3 primeiros meses e a gente tem a fala justamente do ministro. Temos uma redução expressiva do número de casos de dengue em 2025 comparado com 2024. Não é pouca coisa reduzir 75% dos casos. Nós temos uma concentração desses casos em um estado. O estado de São Paulo hoje tem quase 70% dos casos de dengue no país nesse momento estão concentrados no estado de São Paulo. E como foi dito aqui, você tem uma concentração no número de óbitos. Quando a gente junta São Paulo, Minas Gerais e Paraná, são estados que fazem divisa entre eles, 82% do número de óbitos. Então você tem uma redução expressiva do número de casos, 75% de redução, significa 2,3 milhões de casos a menos. Você tem uma redução expressiva do número de óbitos, 2,5 mil óbitos a menos, 82% de redução, e uma concentração nesse momento dos casos de dengue, dos óbitos de dengue, em um estado em particular, quase 70% deles está no estado de São Paulo, e quando a gente soma Minas Gerais e Paraná, que fazem divisa com esse estado, ultrapassa aí 80%, 82% do número de óbitos. Bom, vamos a Brasília agora conversar com o Rafael Procópio, acompanhar essa fala do ministro da Saúde e vai nos contar quais são as medidas, né? Que medidas práticas foram anunciadas, que deve mudar para a gente conter o avanço da dengue aqui no nosso país. Boa tarde, Procópio. Oi, pessoal. Boa tarde a vocês, boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui no Entre Nós. Lembrando que essa fala do ministro Alexandre Padilha contemplava os dados dos primeiros 3 meses, todos os dados compilados até o dia 29 de março. Se a gente pegar até o dia de hoje, até o dia 8 de abril, os dados já são diferentes. Infelizmente, nesse caso, o Brasil já passa das 500 mortes, mais precisamente 536. Esses dados aí, de novo, ressaltando a fala do ministro Alexandre Padilha, são de acordo do primeiro dia de janeiro até o dia 29 de março, o que mostra uma diminuição nos casos, como o próprio ministro disse, 75%, mais de 2.300.000 casos a menos do que este mesmo período no ano de 2024. O ministro e outros técnicos do Ministério da Saúde falaram sobre essa nova ofensiva, por assim se dizer, do Ministério da Saúde contra a dengue no nosso país. Em outro trecho, o ministro fala que a principal aposta do Ministério da Saúde está justamente na vacinação contra a dengue. Lembrando que já há vacinas no Sistema Único de Saúde para alguns públicos em específicos, e ele disse que existe uma preocupação quanto à publicidade e toda a questão de levar à população a informação sobre essa possibilidade da vacinação e que muitas pessoas, às vezes, não vão tomar a segunda dose, porque todo o esquema vacinal contra a dengue disponível no nosso país, além de estar para um público em específico, também é dividido em 2 doses. Em outro momento, o ministro fala que o Brasil aposta nessa questão da vacinação, não só na aplicação da vacina, como também na produção. A gente lembra que existe um estudo, existem testes em andamento aqui no nosso país, do Ministério da Saúde com o Instituto Butantan, para fazer uma vacina própria contra a dengue. O ministro disse que é importante que o Brasil seja pioneiro nessa questão, até porque a dengue e todas as doenças que vêm do Aedes aegypti, elas se proliferam muito mais em países da faixa tropical do globo terrestre. Entre várias outras coisas que o ministro disse, dessa ofensiva do Ministério contra a dengue, também está a possibilidade de instalação de até 100 centros de hidratação no nosso país. Isso porque a dengue é uma doença que, em vários casos, acaba desidratando a pessoa, e um centro de hidratação é justamente para que esse quadro não piore e que a pessoa consiga fazer o tratamento e se restabelecer o mais rápido possível. O uso da Força Nacional do SUS, o SUS tem uma Força Nacional que ajuda nessas campanhas, enfim, em diversas fases, não só em questões de doenças de arboviroses, como outras doenças. A Força Nacional do SUS vai estar a posto, na verdade, a qualquer momento, caso em algum lugar do país essa doença se descontrole. O ministro disse que isso pode acontecer a qualquer momento, não o descontrole, mas sim que, se precisar, a Força Nacional do SUS vai estar disponível a qualquer momento durante o ano de 2025. E sobre essa Força Nacional do SUS, ele já disse, o ministro também publicizou uma lista com 80 cidades brasileiras que são consideradas cidades com maior perigo ou que têm mais incidência já de casos de dengue. Essas 80 cidades já estão listadas
É possível que todo mundo possa acompanhar, ver essa lista inteira no site do Uhum. próprio Ministério da Saúde e que a Força Nacional do SUS já vai atuar diretamente nessas cidades para conter o avanço da doença no nosso país. Perfeito, Procópio. Obrigado pelas informações. Bom trabalho aí.